trem bom! Junho chegou e nós continua tudo em quarentena, né, pessoal? Pois bem, essa semana nós vamos estudar junto tudo que tem na situação de aprendizagem 2. Olha só, pessoal, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nas orientações. É para copiar todos os exercícios que eu coloco o sinalzinho da estrelinha escrito que é para copiar, hein, pessoal? Agora, depois que vocês prestar atenção e copiar tudo que eu coloquei o sinalzinho de copiar lá nas atividades, aí vocês vão resolver os exercícios depois que assistir minhas videoaulas. Tudo bem? Vamos lá, pessoal! Outra coisa importante que vocês têm que pôr aí na atividade do 6 é até sexta-feira, dia 26, o dia para entregar essa atividade, hein, pessoal? Vamos lá, vamos fazer uma grande roda! Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos números racionais, as suas representações, para a gente poder chegar nas atividades da situação de aprendizagem 2 dessa apostila do segundo bimestre. Os objetivos aqui: analisar a posição de um número racional na reta numérica, representar frações equivalentes, reconhecer dízimas periódicas simples e compostas e obter a fração geratriz a partir de uma dízima periódica. Bom, a habilidade vai ser reconhecer e utilizar procedimentos para obter uma fração geratriz para uma dízima periódica. Vamos lá. Primeiro vamos começar relembrando. Por definição, o conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. A gente já conversou sobre isso presencialmente, né? Então, tudo que eu consigo colocar no formato de um A dividido por B, desde que esse B não seja zero, eu estou falando de fração, ou seja, eu estou falando de um número racional. Seguindo, então, nós representamos abaixo alguns conjuntos numéricos, né? Então, pensa assim, o número natural, esse conjunto numérico que está em azulzinho. O número 3, por exemplo, eu consigo representar ele com uma fração, 6 dividido por 2, por exemplo. Então, ele está dentro do conjunto dos números racionais, que é o nosso objetivo dessa aula. Pensando agora nesse verdinho, os números inteiros negativos. Pensa no menos 5. Menos 5 eu consigo escrever como fração? Sim. Por exemplo, menos 10 sobre 2, certo? Então, esse número negativo também é número racional. E depois dos outros casos, vamos pensar nos racionais não inteiros, por exemplo. Menos 2 dividido por 10, não dá um número inteiro, dá 0,2, né? Menos 0,2. Então, tudo que eu conseguir colocar na forma de fração é dízima, Então, tudo que eu conseguir colocar na forma de fração é um número racional. Número natural é racional, número negativo pode ser considerado número racional e um número não inteiro, número decimal, ele é considerado racional. Separei aí nos slides, mas eu quero falar para vocês aqui, explicando passo a passo, por que a gente vai fazendo aquelas círculos e vai o conjunto dos números racionais vai abraçando todos os outros conjuntos que nós conhecemos até agora. Bom, primeiro que vocês conhecem é o conjunto dos números naturais, tudo aquilo que você consegue usar para contar, né? Começa no zero e vai até o infinito, né? Por que ele está dentro do conjunto dos números racionais? Porque tudo que você conseguir colocar na forma de fração não é um número racional? Foi isso que a gente viu aí na definição. Então, pensa zero. O que eu posso fazer? Qual fração que eu posso usar para representar o zero? Eu posso colocar 0 sobre 2, por exemplo, ou 0 sobre qualquer outro número, tá? Então, o 0 eu consigo representar como fração. O 1 eu consigo também representar como fração, como qualquer fração, pode ser 100 sobre 100. Então, todos esses números que estão aqui, vocês podem representar
na forma de fração. Então, eu tenho aqui o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, tá? Vou apagar aqui, porque o espaço é diminuto, e vamos pensar agora no próximo conjunto que vocês conhecem, que é o conjunto dos números inteiros, que são os negativos, o zero e os positivos. Bom, esses aqui eu acabei de mostrar para vocês que eu consigo representar como fração. Do mesmo modo, eu consigo representar os negativos, por exemplo, menos 5 sobre 5, ele é uma fração e dá menos 1 o resultado, né? Então, eu tenho aqui, ó, o Z abraçando o conjunto dos números naturais. Ah, professor, mas não tô entendendo essa história do Z abraçar o conjunto dos números naturais. Porque olha aqui, ó, do 0 para cá, eu tenho os naturais, não é? Aonde que começa a diferenciar que eu tenho o conjunto dos inteiros? Quando entra os negativos. Só que os inteiros não são só os negativos, são os negativos mais o zero. Então, o inteiro abraçou o conjunto dos números naturais. Depois disso, qual o conjunto mais que eu posso pensar? Vamos pensar especificamente no conjunto dos números racionais, do modo que eu entenda que tudo que consigo colocar na forma decimal, ele também pode ser escrito na forma de fração. Olha, até parece um emoji, mas não é. Ó, 0,2, como que a gente pode representar? Eu posso representar como 2 sobre 10, não é? Então, o número decimal finito, né, que tem uma quantidade de casas decimais que acaba, ele é racional. Aí que vem, isso aqui é o decimal finito, belezinha? Tá, então, tá bonito. Decimal finito é racional. Aí eu pergunto e falo e já vou responder para vocês. Se eu coloco isso aqui, ó. Isso aqui, ele é o chamado, já vocês conhecem, por dízima periódica ou decimal infinito. Dízima periódica. Certo? A dízima periódica, ela também pode ser obtida na forma de uma fração, que é o que a gente chama de fração geratriz. Por exemplo, nós sabemos que se eu pegar 3 e dividir por 9, surge esse 0,333. Então, o que vem a ser o conjunto dos racionais? Vem ser todos os números naturais, todos os números inteiros e todos os números decimais finitos e infinitos, ou seja, decimal finito e as dízimas. Então, o conjunto dos números racionais é um conjunto bastante extenso. Bom, falando um pouco mais sobre o conjunto dos números racionais, estamos falando então agora sobre frações. E a gente pode classificar a fração em dois tipos de frações: as frações redutíveis e as irredutíveis. As frações redutíveis, elas são um tipo de fração que permite para que nós façamos uma simplificação. O que é isso? Fração redutível é uma fração em que eu consigo encontrar um número que é diferente de 1, que dá para simplificar, ou seja, que dá para dividir, que é divisor ao mesmo tempo do numerador e do denominador. Por exemplo, se eu dividir aqui em cima e embaixo por 2, 4 dividido por 2 dá 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Eu achei uma fração que é equivalente à fração 4/8. Porém, se eu observar aqui um pouco mais atentamente, eu vejo que eu posso fazer novamente a simplificação por 2. Ou seja, encontrei outro divisor, outra vez o divisor de numerador e do denominador. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Ah, mas e se eu tivesse identificado logo de cara que eu poderia dividir aqui por 4? Ok, eu posso fazer isso. Isso se chama simplificar.
Se eu tivesse identificado logo de cara, eu já teria caído na fração meio. O que ocorre então, pessoal? Essas 3 frações que eu coloquei aqui são frações equivalentes, tá? E como que eu cheguei nessa última fração aqui, que é meio? Eu vim simplificando as frações redutíveis 4/8 e 2/8, e aí eu cheguei na bonita fração meio. Essa fração meio, ela é a fração irredutível, ou seja, aquela que não tem mais como simplificar numerador e denominador. Simples, né?